Seja muito bem-vinda aqui à nossa live para a gente trocar umas ideias falando sobre fermentação natural. Se apresenta aí para o pessoal. Obrigada. Olá, pessoal. Boa tarde a todos. Meu nome é Marcela, eu sou bióloga, mestre e doutora em biotecnologia, né? Fiz pós-doutorado aí, fiquei 2 anos estudando fermentação e saí, terminei o pós-doutorado, né? E fundei a Fleet, que é uma empresa que produz kombuchas orgânicas. Então, acabei entrando aí de cabeça nesse mundo dos fermentados, né? E eu e a Marcela, a gente se conhece desde o ensino médio, né? Fomos colegas de escola no ensino médio. Sim. E aí a gente seguiu caminhos completamente diferentes. Eu fui para o direito e ela foi para a biologia, porém a gente acabou se encontrando aqui no meio digital. Então estão entrando várias pessoas. Fábio Calão, um abraço, meu amigo Fábio, saudade de você. Cláudio também entrou, Massa Sem Glúten. E aí a gente está com o pessoal acompanhando a nossa live. Então, para começar, o tema que a gente conversou para separar, que a gente separou para conversar, na verdade, nessa live, é Sim. sobre a fermentação natural. Como que surgiu aí a fermentação natural, que hoje parece ser algo tão novo, né? E aí parece que não, né? Ela já está aí há muito tempo já. Não, pois agora tá na moda, né? Todo mundo falando sobre fermentação natural, como se fosse uma coisa assim super novidade. Mas na verdade, fermentação existe aí na cultura humana, né? Há muitos milhares de anos. Existem dados de que há 9.000 anos atrás já eram produzidas bebidas fermentadas. E a fermentação é a técnica de preservação de alimentos mais antiga que existe. Se você parar para pensar, até pouco tempo atrás não existia energia elétrica, não tinha geladeira. Então, uma das formas de realizar a preservação dos alimentos era através da fermentação, né? E toda fermentação, ela é natural, né? O que o pessoal chama de fermentação natural, na verdade, seria uma fermentação espontânea, com micro-organismos que estão presentes aí no ambiente, no ar, nos alimentos. E ela existe aí já há muito tempo e, como eu disse, toda fermentação é natural, porque toda fermentação é feita utilizando bactérias ou leveduras. Não existe uma fermentação feita de forma, vamos dizer, artificial. Então, por isso que toda fermentação ela acaba sendo natural. E o que entraria aí dentro do conceito que está sendo utilizado hoje em dia de fermentação natural seria uma fermentação espontânea, né? Sem uma seleção em laboratório dos micro-organismos que você vai utilizar para fermentar. E isso é muito legal, né? Que toda fermentação natural, às vezes a gente ouve fermentação natural e fica parecendo que a outra é artificial e não, são todas naturais, né? E qual que é a diferença entre um fermento que eu uso num pão normal e o fermento natural, né? Que a gente chama que é o levain? Então, a diferença é que o levain, você faz ele usando micro-organismos que estão presentes aí no ambiente. Os micro-organismos do trigo, os micro-organismos do ar, os micro-organismos que estão nas vasilhas que você está utilizando. Então, você não tem uma seleção desses micro-organismos que estão fazendo a fermentação. Mas você sabe que funciona, eles são selecionados. Esse processo de você cultivar o trigo e tudo mais, vai selecionando micro-organismos que gostam de se alimentar do trigo e que vão fazer essa fermentação do pão. No caso da fermentação com um starter, que a gente chama, que é no caso de você fazer uma fermentação usando o fermento que você compra no mercado, é que você usa somente um tipo de micro-organismo para realizar a fermentação, igual o fermento do pão de mercado é Saccharomyces cerevisiae, que é a mesma que faz a fermentação também da cerveja. Então você compra esses micro-organismos selecionados, só tem eles lá dentro, não tem nada de transgênico, nem coisa do tipo, sabe? É o mesmo que encontra na natureza, eles só fazem uma seleção deles, uma cultura, né, para você conseguir empacotar e vender. E essa é a única diferença. Nenhuma você vai ter um único micro-organismo, né, na fermentação com o starter, que é quando você faz o pão
em casa com aquela receita com fermento de mercado, e a fermentação chamada natural é uma fermentação que você não tem uma seleção dos micro-organismos, você fermenta com tudo que está lá presente. Isso também causa uma mudança no sabor, né? O pão fermentado naturalmente, ele acaba tendo um sabor muito mais característico. Eu prefiro, inclusive, o gosto dele, ele fica um pouco mais ácido do que um pão feito somente com as Saccharomyces. Ah, nossa, e realmente dá muita diferença, né? Um pão feito com o levain, né? Com toda essa diversidade que a gente tem de micro-organismos e feito com apenas o fermento de mercado, realmente dá diferença no sabor, né? Então aí fica uma explicação do porquê que o sabor muda, né? Quando a gente está falando É, do levain e não só do fermento ali do mercado, que só tem um tipo de micro-organismo que vai fazer a fermentação, né? Então a sim, gente, essa diversidade se reflete no sabor, né? sim, ela se reflete no sabor e também acaba que é uma fermentação mais lenta, né? Tanto é que nos vídeos a gente ensina, né, que um pão feito com fermento natural ele vai fermentar por muito mais tempo do que as recomendações do fabricante do fermento biológico que você compra no mercado. Com fermento biológico, em 1 hora o seu pão já dobrou de tamanho, né? Com levain, não, precisa ficar lá 4, 5, 6 horas, às vezes, dependendo da receita, até 12 horas, né? Para terminar essa fermentação. E acaba que o glúten é melhor trabalhado por todos esses micro-organismos, né? Já que fermenta tanto tempo. Isso. E no sem glúten também a gente aproveita esses benefícios, né? Da fermentação Sim, natural, dando essa diversidade de sabores, né? E inclusive no curso de pães sem glúten para iniciantes, a gente tem um mini curso só sobre fermentação natural, que a gente conversa um pouco mais sobre todos esses temas, e ele está aí com inscrições abertas até o dia 4 de julho, às 23h59. Então, dando continuidade aqui com a Marcela, uma coisa que eu achei muito interessante de uma entrevista que eu vi que você concedeu foi sobre a questão que a OMS, a Organização Mundial da Saúde, ela tá de olho aí, né, nos alimentos fermentados e tem alguma tentativa de incluir esses alimentos fermentados como uma recomendação? sim, existem algumas discussões nesse sentido, né? É, Até recentemente não tinha muito estudo sobre alimentos fermentados, né? Esses estudos são todos muito recentes, a partir de 2008. Então, começou a observar, com todos esses estudos, sequenciamento da microbiota e tudo mais, que os alimentos fermentados, por conterem micro-organismos vivos neles, que são os que fazem a fermentação, eles melhoram a nossa microbiota intestinal. Alguns países já incluem ele naquele triângulo, né, dos alimentos que você deve consumir todos os dias e nas proporções. A Índia é um exemplo, ela inclui o iogurte, né, como uma recomendação diária de consumo. E tem uma discussão querendo realmente incluir os alimentos fermentados aí, né, nas diretrizes da OMS de alimentos que você deve consumir diariamente, tá? Porque tem vários estudos mostrando que realmente traz um benefício à nossa saúde você consumir esses alimentos todos os dias. É o que traz, né, essa relevância, né, do tema, né, que é algo, uma técnica tão antiga quanto a fermentação natural, utilizando o levain, e que hoje o meio científico está olhando para isso e vendo que isso faz bem para a saúde, que, né, inclusive até a Organização Mundial da Saúde está buscando incluir aí também na base alimentar os alimentos fermentados. Outra dúvida que a gente vê muito, né, lê muito sobre fermentação natural, e parece que é algo muito complicado, é muito difícil, você precisa de muitos recursos para conseguir ter um bom levain, um bom pão. É para ser difícil mesmo a fermentação natural? Não, na verdade, a fermentação é um negócio super simples, né? Uma coisa que acontece muito quando eu falo que eu trabalho com fermentado, principalmente no convívio com os produtores rurais, é que eles falam muito assim, ah, queria tanto, tipo, sobra muita abobrinha aqui em casa e eu não sei o que fazer com ela, eu queria fermentar, mas é tão difícil, é tão complicado, me falaram que precisa ter um equipamento X, equipamento Y.
E, tipo, não, você não precisa ter equipamento nenhum, assim, sabe? Para você fazer a fermentação. Tanto é que é uma técnica utilizada já há milhares de anos e nunca precisou de nenhum equipamento especial. Tem algumas exceções, né? Alguns produtos específicos, mas a fermentação, no geral, para preservação de alimentos, não precisa de nenhum equipamento. São técnicas, assim, relativamente simples, né? E é muito tentativa e erro. Às vezes o que funciona comigo não vai funcionar com você. Isso depende, como os micro-organismos estão vivos, né? Eles são influenciados por muitos fatores. Umidade do ar, por exemplo, no pão, a umidade do ar, a temperatura, é, o tipo de trigo que você, farinha de trigo que você está utilizando. Então, são vários fatores que vão influenciar aí na experiência de cada pessoa realizando a fermentação, né? Existe o básico, né? Que é tipo, por exemplo, com o pão. Você vai fazer o pão, você vai pegar aquela receita lá, onde quer que você pegue, mas você vai ter que ir observando, ver o que é que tá dando certo, o que é que não dá, tá? E adaptando, né? Apesar de ser bem simples, é uma coisa que você tem que ir na tentativa e erro mesmo para conseguir cada vez mais melhorar a sua técnica de fermentação. Eu, por exemplo, um pão que eu fazia logo que eu comecei era muito diferente do pão que eu faço hoje, porque são anos aí testando e observando e vendo o que, que dá certo, o que, que não dá. Às vezes tem marca de farinha de trigo que eu já percebi que tipo, não adianta, já tentei várias vezes e não funciona. E tem marca que, tipo assim, eu nem sovo tanto a massa e o pão fica lindo. Então tem muitas essas coisas de observação, mas são técnicas muito simples que não precisa de um investimento em muitos equipamentos e coisas do tipo. Qualquer um pode fazer. Então a dificuldade está mais em a pessoa ter essa paz, essa tranquilidade de compreender de compreender e experimentar aquilo que vai funcionar para ela, né, do que propriamente ser algo difícil de fermentação, né? Então, tá mais nessa questão do trabalho da pessoa em ter a prática, né, de observar um pão, se a massa está crescendo, se não está crescendo, e observar a farinha. E também nas farinhas sem glúten, a gente também observa isso, né, a diferença de qualidade de farinha. Então dá para notar a diferença. Se eu uso uma farinha X, o seu pão fica maravilhoso. Se eu uso uma Y, ele já fica assim, mais ou menos, né? Então, esses assuntos são comuns aí, né, da fermentação natural. E São sim. outro ponto, né, que eu até conversei com a Marcela para a gente trazer aqui hoje, desses vários fatores do porquê que o nosso pão que a gente faz em casa não fica igual ao do Instagram, né? Que a gente vê o pão de Não. fermentação natural no Instagram, a gente, nossa, eu vou fazer em casa. Aí quando você faz, não tá nem perto. Aí você, nossa, eu sou muito ruim mesmo. O que que acontece? Assim, o que que tem de mistério aí no pão do Instagram e no pão que eu faço na minha casa? Então, são muitos fatores, né? Normalmente quem faz esses pães e fica postando e tal, padaria, ou gente que dá curso, que vende curso, essas coisas, é porque eles têm diversos equipamentos que a gente não tem acesso em casa, né? Uhum. Eu, por exemplo, o meu forno já vai fazer 10 anos. Ele tá uma porcaria, ele tá daqueles que você tem que ficar girando as coisas, porque um lado esquenta muito, o outro lado não esquenta nada. Então, o meu pão nunca vai ficar lindo que nem aquele do Instagram, porque um lado ele assa primeiro do que o outro. E é uma coisa que acontece, é normal na casa das pessoas. Então, o forno influencia muito, ter um forno bom, que a temperatura é constante, que chega a temperatura super alta, a temperatura para assar um pão tem que ser muito alta. É, a Mônica sabe mais sobre forno do que eu. Tem um tipo de forno que o pessoal usa muito. Qual que é aquele mesmo que você já me falou? Tem o com sistema tem o de lastro e o de convecção, né? Então, por exemplo, tanto é que no curso, né, que eu falo do mini curso de fermentação natural, a gente trata esses temas e eu falo que a receita que tá lá no curso de pão de fermentação natural vegano, ele é um pão honestão, porque eu fiz no forno da minha casa,
com a farinha que eu encontro no supermercado, sabe? Assim, assando no meu forno com todas essas dificuldades, né? Então tem o forno de lastro. Se eu estiver falando errado, se tiver algum padeiro aqui, por favor, ajuda a gente, tá? Que a gente tá aqui na live, a gente fica no nervoso, esquece o nome. Então tem o forno de lastro e tem também um sistema de convecção, né? Tem os fornos com um sistema de convecção também, que a convecção é como se fosse um ventilador dentro do forno. Então ele vai deixar o ar circular ali por todo o seu pão de uma forma mais uniforme. Então ele dá uma diferença de cor. Porém, nenhum que eu conheci, que eu tive contato, nenhum forno que você compra de uso doméstico, ele vai ter um sistema bom de isolamento térmico. Então, Uhum. inevitavelmente, ele vai acabar perdendo calor. E essa perda de calor pode influenciar no pão. Porém, isso não quer dizer que você não possa ter um pão maravilhoso na sua casa, né? Sim, sim. Outra coisa que influencia muito também é que esses fornos de padaria, normalmente, eles têm sistemas que mantêm uma umidade alta dentro do forno, né? Igual para fazer pão, a umidade é super importante. Tanto é que nas receitas, tipo a que eu tenho no YouTube, a Mônica deve ter falado isso no curso, você tem alguns truquezinhos que você usa em casa para tentar obter esse efeito, né? Que é borrifar água no pão antes de colocar no forno, colocar um pouco de água no forno, mas tipo, nunca vai ter o mesmo efeito do forno que mantém a umidade e a temperatura altos lá dentro. É, Tem também a questão da farinha, né? Que, cara, a farinha aqui no Brasil, tipo, eu testei para a Mônica algumas sem glúten também lá em casa, né? Porque como a gente falou, tem essa questão do ambiente. E na sem glúten eu vi a mesma coisa que acontece nas farinhas com glúten. Tem uma variação muito grande de marca para marca. Não existe uma padronização, não sei porquê, não existe essa padronização aqui no Brasil de relação à qualidade da farinha. É, no vídeo de pão que eu ensino com fermentação natural no meu canal, eu usei uma farinha dessas que você encontra em qualquer mercado, aquela baratinha de dois e pouco, R$ 3 o pacote. Não fica tão bom que nem você usar uma farinha italiana, que já é bem mais difícil de achar, que só em alguns mercados tem, mas que a farinha é ótima. Tipo, fica outra coisa o pão. Porque lá fora tem uma padronização, né? Então, você comprar uma farinha 00 importada, seu pão vai ficar muito melhor do que você usando uma farinha nacional. Só que aí é complicado, né? Você ficar gastando tanto com farinha para fazer o pão. Eu mesma fiz algumas vezes e que fica melhor, mas tipo assim, fica melhor em relação à aparência. Agora o sabor, você não vê tanta diferença. Fica gostoso do mesmo jeito. Se você fizer um teste cego, provavelmente quase ninguém vai conseguir diferenciar o sabor do pão feito com farinha X ou com farinha Y. Então acaba que por questão de custo-benefício, eu uso farinha nacional mesmo. E com o glúten eu vi a mesma coisa. A Mônica, quando ela me passou a primeira vez para eu testar o Levain, né? Tinha duas marcas de farinha de arroz, que ela falou assim: esse pacote aqui tá no final, quando terminar esse, usa desse outro. Quando eu troquei de farinha, nossa, a textura do Levain mudou totalmente. Eu até falei assim, Mônica do céu, o que que aconteceu? Porque antes a primeira farinha ficava com a quantidade de água que eu estava usando, ficava super homogênea e tudo mais, e a segunda farinha era super seca, ela absorvia a água todinha. Eu tinha que colocar muito mais água do que farinha para ficar numa consistência legal. Então tem muita variação, sabe? A farinha ela influencia muito assim na qualidade do pão, né? Mas é mais uma questão tipo de aparência mesmo, ele ficar grandão, bonitão. Sabor, eu não vi muita diferença entre as marcas de farinha. Então é mais assim, você vai fazer a foto pro Instagram, aí você compra uma farinha Sim. mais especial pra você fazer a foto, porque aí vai ficar lindo na foto, mas para você comer no dia a dia não precisa. E realmente dá muita diferença. E assim, diferente do trigo, a gente não consegue, tipo, eu vou ali numa loja especializada e vou
comprar uma farinha tipo especial para pães sem glúten. Até porque a gente precisa trabalhar com um mix, né, de farinha sem glúten, que a gente também Uhum. conversa lá no curso. E aí você não consegue ter tipo a farinha de arroz especial, o amido especial, você não consegue ter todos esses elementos especiais. Porém, se você trabalhar com uma farinha comum, assim, eu vou fazer o meu mix caseiro, vou fazer meu pão. Aí, por outro lado, você testa pegar um mix pronto, por exemplo, de uma marca alemã, né, que é muito famosa aí na produção de mixes de farinha sem glúten. A qualidade daquele mix já é um padrão da Alemanha. Então, assim, você vai ter diferença, né? Porém, isso não quer dizer, e é isso que eu sempre falo, né? O importante é ficar gostoso. Não é. A não ser que você seja Sim. um food stylist, né? Ou, assim, seu perfil seja só para fotos de comidas, de receitas, porque você está vendendo um serviço de estilizar e fotos, e aí vale a pena você investir numa farinha normal, mas assim, você pode usar a farinha de mercado que você vai ter um pão bem gostoso, um honestão, que eu gosto de falar, né? Um pão honestão aí que você vai ser muito feliz fazendo. Uhum. E com Sim, relação. Ah, pode não, falar. rapidinho só. E é engraçado essa diferença da farinha de trigo, porque eu já usei a farinha italiana importada para fazer macarrão também. E nossa, você faz com uma mão nas costas para sovar a massa. E que você vai fazer com a nacional é uma dificuldade o negócio. Mas, tipo assim, que nem eu falei, tipo, tá, facilita um pouco e tal, mas no sabor você não vê diferença, então não tem porque gastar R$ 10 num pacote de farinha para fazer em casa, em vez de gastar R$ 3. Tipo, é muito mais caro, mais de 3 vezes mais caro, né? Então, E se você for pro sem glúten, tipo, R$ 3 é a farinha normal. Se você for para especial, você vai para 20, vai para 30, vai para 40. Então, assim, né? Então, guarda aí seu dinheirinho só para fazer a foto. Mas se for para você comer um pão de fermentação natural na sua casa, pode usar a farinha do mercado, que ele vai ficar saboroso do mesmo jeito. E mas um outro ponto, né, que você pode, se você quiser intervir, você pode. Eu só tô dando aqui o tá. checklist, né, na listinha. É outro ponto que foi inclusive objeto, né, da matéria lá da CBN que eu compartilhei aqui, compartilhei com você também, compartilhei aqui no meu Instagram, que fala sobre a produção de pão caseiro, né? Que foi inclusive com o autor do livro Pão Nosso, né? Que ele é jornalista e também estuda muito, né? Essa questão da fermentação e que foi um ponto muito interessante que aconteceu comigo que eu dividi com a Marcela, né? A questão de fungos no levain. E a Isa, arroba Isa Padaria Artesanal, que também participou dessa entrevista, lá no finalzinho da entrevista ela fala que ela trocou a farinha dela, né? Ela trabalha com trigo, porém ela trocou a farinha dela por uma farinha de outro tipo e ela perdeu todos os levains dela, porque deu fungo em todos os levains e ela teve que começar tudo do zero. Então, isso é comum acontecer, de, tipo, trocar e você ter um problema e ter que começar do zero? Sim, sim, é comum, tá, acontecer, tanto é que se você encontrou uma farinha que você vê que funciona, agarra nela e vai até o final, sabe? Não, não fica trocando muito, não. Se você quiser testar outra, é melhor você pegar um pouquinho do levain, testar outra farinha e ver o que que dá. Por que que isso pode acontecer? Que nem eu já expliquei para a Mônica, né? É, o local onde o trigo, ou a farinha de arroz ou qualquer coisa às vezes ficam armazenados são em galpões, em depósitos, e pode acontecer de ter contaminação lá dentro por fungo, por insetos. Quem aqui nunca comprou um pacote de farinha e quando abriu estava cheio de teia dentro, tracinhas e coisas do tipo? Então é uma coisa comum e não significa falta de higiene do produtor. Inclusive a Anvisa permite uma quantidade máxima de insetos, de pelo de rato, de várias coisas nos alimentos, que são as quantidades seguras para a saúde humana. Então, pode acontecer sim. Uma coisa que eu faço em casa para evitar de contaminar o meu levain é que o trigo, quando eu compro e levo para casa, a primeira coisa que eu faço é colocar ele numa latinha, tirar ele da embalagem original, né, e deixar uma latinha lá guardado nessa lata. Porque se tiver algum inseto, algum contaminante lá dentro, esse tempo que ele fica armazenado na lata lá, que ele fica de quarentena,
eu conseguiria ver se tem algum contaminante, se crescer alguma coisa, se aparecer algum bichinho e não contamina os meus outros alimentos. Então, essa é uma dica para fazer em casa, né? Para evitar de você perder levain por causa de contaminantes na farinha, tá? Por favor, não fique com raiva do fabricante, às vezes não é culpa dele, tá? É normal isso acontecer. É, e muitas vezes pode acontecer até na própria prateleira do supermercado, né? Já aconteceu comigo de comprar um polvilho assim, e comprei no mercado e eu tenho os meus potinhos, né? Também eu tiro do pacote e coloco dentro do potinho. E aí aconteceu de que quando eu fui abrir essa embalagem já estava cheia de bichinho, né? E aí eu percebi que a embalagem estava toda furadinha, né? Então, assim, pode Uhum. nem ter sido o fabricante, pode ter sido algum problema durante a estocagem, dentro lá do estoque. Então, assim, às vezes a gente, ai, aí vai na internet e acaba com o fabricante. E às vezes não, ele fez tudo certo, assim, Sim. foi ao longo. É óbvio, né, que se tiver algum risco para a saúde, toda a cadeia produtiva ela é responsabilizada por danos à saúde, né, de alimentos que Uhum. possam causar no consumidor. Então, assim, se houve um dano à saúde, uma intoxicação grave, você pode acionar, é óbvio, né? Só que essa questão de bichinho na farinha pode acontecer em várias etapas do processo. Pode ser Sim. assim, você foi colocar no carro, eu tenho mania de colocar a compra atrás do banco do motorista. Às vezes você abaixa o banco, furou, ela se contaminou ali e aí deu errado o seu levain. E qual que é a aparência que o levain tem? Assim, o que que eu olho para o levain e eu acho que eu posso identificar assim que ele pode estar com algum fungo e que isso pode prejudicar tanto o levain quanto o pão. Primeira coisa é que ele tem que ter uma aparência homogênea, né? Não é normal você encontrar pontinhos ou qualquer coisa do tipo de cores diferentes ou texturas diferentes no seu levain. Tanto a cor quanto a textura dele tem que ser bem homogênea em toda a superfície, tá? Se você encontrar algum pontinho de cor diferente lá, provavelmente algum fungo, bactéria, alguma coisa que está crescendo que não é normal de ter no seu levain. Outra coisa também que eu sempre faço é o cheiro, né? O levain ele tem um cheiro um pouco azedo, tá? Mas é aquele cheiro azedo gostoso, não é um cheiro azedo de estragado, assim, um cheiro ruim, sabe? Então você tem que ficar de olho também, tanto com relação à textura e aparência, quanto ao cheiro. Se o cheiro dele tá um cheirinho assim de azedo, de massa. Quando você faz pão mesmo, tem aquele cheirinho, né, de fermentação. Então ele tem que estar com um cheiro dentro desse espectro aí de azedo gostosinho, não de azedo com cara de estragado. É tipo azedo, tipo iogurte, assim, né? Isso. Tipo um iogurte. Você sabe quando o iogurte está estragado ou não pelo cheiro dele. É mais ou menos a mesma coisa com o levain. E aí foi até interessante que eu dividi com você e acabei dividindo aqui nos stories do meu Instagram, que aconteceu a mesma coisa, né, que a Isa dessa padaria que deu a entrevista na CBN mencionou, que eu troquei a marca de farinha e aí o meu levain, ele começou a dar uma película, como se fosse um veludo, assim, por cima. Num primeiro momento não mudou o cheiro, aí depois mudou. Então é comum dar essa película como se fosse um veludinho em cima. Sim, isso daí é uma contaminação característica por fungo, né? Quando você vê alguma coisa que está com aparência de veludo, quase certeza que é fungo. Bactéria normalmente tem uma aparência um pouco mais rugosa, sabe? Mas se você vê que está com uma textura diferente, que não está lisinho, que você está vendo alguma coisinha ali, quase certeza de sinal de contaminação, né? Se você quiser ter certeza mesmo, você pode deixar ele crescer um pouco mais sem misturar que o fungo, tipo, rapidamente, assim, em questão de pouquíssimos dias, 2, 3 dias, cresce muito e você consegue ver claramente se você tiver na dúvida. Você olhou assim, tá meio estranho, mas não tenho certeza, deixa ele quietinho lá, a temperatura ambiente por algumas horas, no máximo um dia, que você já vai conseguir ver com mais clareza, porque se for fungo, ele vai ter crescido pra caramba lá em cima do seu levain, né? É interessante que com a minha experiência, né, que eu tive essa experiência de fungos no meu levain, eu dividi com a Marcela. E aí ela falou, olha, tá parecendo fungo, como que tá o cheiro? Até então tava normal porque ele tava na geladeira, né?
E aí na correria, eu fiquei sem alimentar ele, que eu alimento toda semana eu alimento. E aí eu fiquei 15 dias sem alimentar. Quando eu tirei da geladeira, nesse 15º dia, aquela água que muitas vezes forma em cima dele, ela já estava meio esverdeada. E quando eu abri o potinho, meu pai, eu quase caí para trás no cheiro muito forte, assim, de fermentado estragado. E foi aí que eu precisei começar o Levando Zero, né? Que eu até conversei com você na época. Aham, foi. Não, isso daí é fungo e bactéria, eles é uma coisa que pelo cheiro, quando tá cheirando mal, é certeza de que estragou. É tipo, mesmo que você nunca tenha sentido aquele cheiro antes, quando você sentir, você vai saber que tem alguma coisa errada. É Foi o que meio aconteceu instintivo. comigo. Porque tinha, quando ela me perguntou a primeira vez, ela falou, como é que tá o cheiro? Eu falei, tá normal, porque até então era o cheirinho normal que tinha do Levan. Aí quando passou essa semana, eu, nossa, tá horrível o cheiro. Aí eu falei, já era. E aí quando acontece isso, não tem jeito, né? Tem que começar do zero de novo. Sim, sim, não tem jeito. É muito. Por favor, não tentem salvar esse Levan. Joga tudo fora, higieniza muito bem todos os equipamentos e começa de novo. Contaminação por bactéria e fungo, intoxicação alimentar, é tipo assim, é seríssimo. A pessoa pode morrer mesmo por causa disso. Então, por favor, se vocês identificaram que teve contaminação, joga fora e começa do zero. Não tenta dar um jeitinho, reaproveitar. Ah, mas vai assar e vai matar. Não, mas muitas vezes esses micro-organismos liberam toxinas que não são destruídas com o calor, tá? Então, se você acha assim que está contaminado, joga fora e começa. É o mais seguro para a saúde. E lembrando, né, Marcela, que a gente tem um vídeo lá no meu canal, no barra Chef Mônica Machado, em que a gente ensina a fazer um levain, começando ele do zero, né? Pegando a farinha, a água, a fonte inicial de açúcar ali, e a gente começa o levain do zero, né? Então, lá no meu Sim. canal do YouTube, né, uma parceria com o canal da Flit Natural, que é o canal que a Marcela está à frente, que é a empresa de kombuchas orgânicos que ela tem, né? Então, se você não conhece, aproveite para seguir, @flitnatural. São sem glúten, né? São todos Uhum. orgânicos. E é Sim. assim, não é porque a Marcela tá na minha frente, não, mas é o melhor kombucha que eu já tomei, viu, gente? Não é Obrigada. porque ela é minha amiga, não. É porque. E eu já ofereci para outras pessoas que consomem fermentados e amaram o kombucha. E fica aí o convite para você conhecer. E lá no vídeo também a gente trata de muitos mitos, né, e verdades sobre essa questão envolvendo o Levan, porque parece que tem uma mítica, assim, né, algo, isso não pode, isso não pode, isso não pode. E tem algo que a gente fala lá no vídeo também, que é com relação ao metal, Levan e metal. Sim. Essa combinação ela foi feita para. É um chip. A gente chipa o metal com o Levan ou eles não se dão bem e o Levan morre quando entra em contato com o metal? Não, esse do metal. Sua opinião como bióloga, PhD em biotecnologia, sua opinião profissional sobre isso. Sim. A primeira vez que eu ouvi essa história do metal, eu trabalhava ainda, eu estava fazendo pós-doutorado, e foi uma professora que chegou falando, e eles falaram assim, gente, vocês já ouviram falar sobre isso? E ficou todo mundo assim rindo e chocado, sabe? Tipo, achando assim, não, você tá zoando que as pessoas acham que o metal vai matar o Levan, sabe? Tipo, porque pra gente, assim, no sentido biológico, isso não faz sentido, não faz o menor sentido o metal matar uma bactéria ou uma levedura. Só que não, realmente as pessoas acreditam nisso, né? Isso é um mito, assim, super difundido, não sei de onde esse mito surgiu, mas é um mito assim muito difundido de que qualquer, não só o levain, mas kefir também, kombucha, não pode entrar em contato com metal que os micro-organismos vão morrer. Gente, não, bactéria é muito resistente. Micro-organismos no geral, eles são super resistentes, eles não vão morrer por causa disso. Em laboratório, quando a gente quer fermentar alguma coisa, quer fazer experimento, normalmente se usa muito um equipamento chamado bioreator.
E várias vezes ele é feito de metal, sabe? Tipo, a gente usa em laboratório o tempo todo. Não é nada que afeta assim o crescimento dos micro-organismos, não, tá? Isso é um mito mesmo. Vocês podem manipular tranquilamente com metal. A única recomendação é não usar muito equipamento de alumínio, né? Porque alumínio ele pode soltar, né, aí resíduos de alumínio na fermentação, como a fermentação é bem ácida, né? Então não é legal usar alumínio. Agora, se você for usar inox, não tem restrição nenhuma. Isso daí é totalmente mito. Eu queria muito saber de onde que surgiu essa história, porque não faz sentido biologicamente isso. Eu não vou julgar quem acreditou, porque eu acreditei, e quando eu Mas contei é isso do para direito, Marcela, Mônica. eu tenho toda a ressalva que eu sou de humanas, eu não sou de biológicas nem de exatas. Então, assim, eu tenho muito mais tendência para acreditar, né, no conto por ser de humanas do que no científico, né, que meu cérebro é mais de humanas. E aí, quando eu contei para Marcela que eu tinha uma colher de plástico para mexer o Levan, a gente ficou rindo, né? Quando ela me explicou, eu ficou rindo. Eu falei, nossa, não posso julgar quem acreditou nisso também. Tanto é que depois, então, assim, se você não tiver acreditando em nada disso que a Marcela falou, você pode experimenta Sim, mexer o seu Levan com uma colher de inox eu e falo. ver se ele morre ou não. Que nem eu falo assim, é para fazer esse experimento em casa. É fácil. Você pega o seu levain, você divide em dois. Um você mexe com a colher de inox ou qualquer coisa de metal e o outro não, e vê se vai ter diferença. Vocês vão ver que não tem diferença nenhuma, sabe? A gente chegou a fazer um mini experimento com isso, né? Na época que eu trabalhava no laboratório da Católica, usando kefir e peneira e tudo de metal e o outro de plástico. E não dá diferença no crescimento, na fermentação, não dá diferença nenhuma. Então fica aí, se você não acredita, a gente te convida para fazer a experiência. Eu fiz a experiência e para mim não alterou nada usar uma colher de inox. E hoje eu só uso colher de inox, que é mais fácil de higienizar, é mais Com fácil certeza. de não fica com cheirinho residual, né? E então, Uhum. para mim funcionou. E também com relação à receita que tá lá no canal, né, do Levan, é, essa receita de levain também eu ensino dentro do curso, né, de pães para iniciantes sem glúten. A gente começa o levain do zero dentro do curso. Eu ensino você a pré-fermentar também o levain e depois eu te ensino a fazer a receita do pão. Então, tudo isso são sugestões, né? Assim, experimenta. Se Aí, só um você minutinho. Aí, a massa sem glúten diz que só usa inox também no kefir, no levain, e nunca ah, teve problema nenhum. Mas você tá no nosso time do Inox com o Levan. Você tá no time do hashtag Chipa o Levan com o Inox, porque agora eu também só uso o Inox e eu não vi diferença, né? Então fica aí a sugestão, né? Tanto com a receita lá que tá lá no canal de Levan, se você aprendeu de outra forma e que está funcionando bem para você, está dando certo para você, segue bem com isso, está tudo certo. Porém, se você quiser experimentar algo novo, a gente te convida aí a experimentar a receita lá do canal, né? Do canal Chef Mônica Machado, junto com o canal Split Natural. E também de você experimentar o inox. Divide o seu levain, experimenta o inox e vê aí o que vai acontecer. E eu já tenho certeza que não vai ter diferença nenhuma. Bom, eu também testei e a massa sem glúten também. Então, assim, a gente somos três pessoas que estão testando, né? E a outra questão que a gente também conversou lá no vídeo é com relação, né? E também fazendo a conexão com o início do nosso vídeo, que a gente fala que toda fermentação ela é natural, né? Que a Marcela explicou pra gente que toda fermentação é natural. É com relação ao reforço de fermentação, né? Que muita gente vê com péssimos olhos o reforço de fermentação. Então, assim, realmente dá para você fermentar um pão só com levain. Isso dá, né? Isso você vai Uhum. explicar pra gente. Então, você consegue fazer um Sim. pão só com levain. Porém, você também pode experimentar o novo, né? Pode fazer dois pães no mesmo dia. Então, assim, explica um pouco pra gente o que seria esse reforço de fermentação, como que ele é feito e se ele prejudica em alguma coisa o pão ou a nossa saúde de alguma forma.
Aham. Não, primeiro deixa eu mandar um beijo aqui pro meu dermatologista que está aqui, o André Dermato. Ele é Ah, um ótimo, abraço. gente. Quem for de Brasília pode se consultar com ele. Já vou É, anotar a Então, dica. então, o reforço do Levan, eu, inclusive, sempre faço, tá? Porque quem tem tempo para deixar um pão fermentando 12 horas, né? Tipo, 14 horas, ficar aí horas e horas fermentando. É, Esse reforço de Levan, o pessoal vê com olhos negativos, várias pessoas falando mal, mas, tipo assim, eu vejo que é mais uma questão de ideológica do que uma questão científica, uma questão prática mesmo, tá? Que nem eu disse, o fermento biológico, ele é uma levedura que existe na natureza, não tem nada de artificial nela. Então, se ela vai fazer com que o seu pão fermente um pouco mais rápido e que ele não fique tão ácido, não tem por que você não utilizar. Não é como se você estivesse colocando uma substância tóxica lá dentro, ou sei lá, alguma coisa que vai fazer mal, como se você estivesse meio que roubando na fermentação. Não, ele também é utilizado para fazer a fermentação e, inclusive, no livro Larousse dos Pães, se eu não me engano, o autor ele recomenda também utilizar o fermento biológico aí, né, para fazer esse reforço na fermentação. O que acontece é que você vai conseguir fazer com que o pão fermente um pouco mais rápido e não vai ficar com aquele sabor tão ácido e tão forte que nem de um pão que fermentou somente com o levain. Isso é bem comum de acontecer e é um sabor que não agrada a todo mundo. Meu marido mesmo, ele não gosta de pão que é fermentado só com o levain por causa desse gosto que fica um gosto bem, bem forte mesmo. E que é um pouco, muitas pessoas consideram desagradável, né? Então, tipo, você não tá roubando, você não tá fazendo nada de errado em colocar um pouco de levedura lá dentro para ajudar na fermentação, né? Inclusive, E, recomendo. e aí foi uma coisa que quando eu estava elaborando, né, o mini curso de fermentação natural, lá dentro do curso de pães sem glúten para iniciantes, eu conversei com a Marcela e assim, a gente pode fermentar com outros alimentos e bebidas fermentadas, né? No caso, você tinha me sugerido a água de kefir ou o kombucha. Eles também servem como reforço de fermentação, esses dois fermentados? Sim, também serve. Isso, inclusive, é um truque que eu já vi muita gente utilizando, que fala assim, nossa, não pode usar reforço, que é absurdo usar levedura e Saccharomyces, o fermento biológico. Aí a pessoa vai fazer o pão, em vez de usar água normal, usa água de kefir. Gente, isso também é um reforço, tá? O kefir tá cheio lá de bactérias e leveduras que vão ajudar aí na fermentação, né? Vão dar um up aí na fermentação feita pelo levain. Então, isso também é um reforço. Pode utilizar, não tem problema nenhum. Você não tá roubando, mas por favor, reconheça que é um reforço, né? É, e tá tudo certo, é uma forma super legal, inclusive, de você utilizar. Tipo, quem faz kefir sabe como que é. Todo dia você tem que trocar a água ou o leite. E acaba, às vezes, você não dá conta de consumir todo aquele material. Então, super recomendo usar a água do kefir no pão, em vez de usar água normal. Coloca a água do kefir lá, seu pão vai crescer super bem, vai fermentar super bem. E a água vai ajudar na fermentação, né? Vai dar um reforço aí para o seu levain. É porque às vezes parece que a gente está trapaceando, né? Quando fala em reforço de fermentação, ainda existe. Se você não Amém. concordar com, se você não concordar com o reforço de fermentação, você pode não utilizar, né? Tá tudo bem. Sim, sim, e que nem a Má falou aí de novo a massa sem glúten. No inverno ajuda muito também, realmente, você usar a água do kefir, né? Porque, que nem a gente já falou, a temperatura altera muito, então se tiver um clima frio, mesmo às vezes com fermento biológico reforço, demoraria muito a fermentar. Então pode utilizar sim, principalmente se o clima tiver frio, tá? Clima frio é péssimo para fermentação, não fermenta bem, os micro-organismos ficam bem preguiçosos, né?
E que nem a Lilian falou, também pode usar o kombucha sem nenhum problema. E em vez de usar água, substitui por kombucha por kefir, fica ótimo também o pão. E aí, quanto que a gente usaria dessas bebidas fermentadas? Então, usaria toda a água, assim, substituiria toda a água pelo kefir ou pelo kombucha? Ou a gente usaria uma proporção, assim? Como eles têm um sabor mais forte, principalmente o kombucha, ele tem um sabor bem mais característico. Se você usar muito, pode alterar o sabor do seu pão. Mas aí vai do seu gosto. Se você gostar, assim, ver assim, ah, não, fiz um teste aqui, nossa, gostei do efeito que o kombucha deu no meu pão, gostei do sabor. Aí você mede aí. É bem que eu já falei, tentativa e erro mesmo, sabe? Para ver assim um sabor que te agrada. Você pode. O kefir, ele tem um gosto, que nem a minha irmã diz, um pouco mais de amoeba, sabe? Não sei descrever o sabor do kefir, mas ele não é um sabor tão forte que nem o do kombucha. Então você poderia substituir aí uma quantidade maior, né, da água. Se quiser substituir toda, pode. Se quiser usar 10%, 20%, aí é bem questão de tentativa mesmo. Não existe nenhuma regrinha. Eu já vi pessoas fazendo de tudo e dando certo. Inclusive o pão lá do curso, né? O pão do mini curso de fermentação natural, que está dentro do curso de pães. Eu misturo a água normal com a água de kefir e mais o levain. E assim, sensacional. Inclusive, vou postar fotos, né? Que eu estou devendo fotos. Quando eu terminar essa live aqui, eu já posto a do pão de fermentação natural feito com água de kefir e também feito com levain, que a gente começa do zero lá no curso. Então, Marcela, se você tiver mais alguma coisa para acrescentar, que eu acho que o Instagram já já vai começar a travar a gente aqui. Não, beleza, só um último. Reforçando aqui, tá, pessoal? Qualquer um pode fermentar em casa, não precisem ficar com medo. O único cuidado que eu peço, por favor, tenham muito cuidado em relação à higienização dos equipamentos que vocês vão manipular os fermentados, tá? Porque você está crescendo ali micro-organismos de uma forma relativamente controlada. Então, o maior cuidado que você tem que ter é com a higienização dos recipientes. Higienizando bem os recipientes e tendo cuidado para não pegar com a mão contaminada ou qualquer coisa do tipo, são super seguros, qualquer um consegue fazer em casa, inclusive para incluir na alimentação diariamente, né? Porque eles têm os micro-organismos, né, que ajudam então a melhorar aí, né, a nossa microbiota intestinal e fazer com que o nosso intestino funcione melhor, né? Então, hoje em dia já se sabe que a nossa saúde está relacionada diretamente à saúde do nosso intestino, tá? Então, é uma dica aí, comecem a fermentar em casa, façam testes, mas tendo sempre muito cuidado com relação à higiene, tá? Para não ter risco de vocês aí sofrerem uma intoxicação alimentar ou qualquer coisa do tipo. Mas seguindo a receita direitinho e higienizando tudo, higienizando muito bem sua mão, ainda mais agora na época do corona, né? Todo mundo já sabe como higienizar a mão. Então é um negócio que eu recomendo todo mundo a começar a fazer em casa, que é super divertido. Você começa seguindo receita, daqui a pouco você já está inventando um monte de coisa, porque te dá muita liberdade, né? Essa questão da fermentação. Eu adoro ficar fermentando, tipo cenoura, gengibre, essas coisas, aí vou testando, aí misturo cenoura com, sei lá, anis, erva doce, aí outra faço de outro jeito e vai testando e é muito legal. Isso, e a fermentação tá aí acessível para todo mundo, né? A Ancha Sem Glúten perguntou como que ela faz para fazer o mini curso de fermentação. O mini curso de fermentação natural, ele é um bônus do curso de pães sem glúten para iniciantes, né? Um curso que está aí com inscrições abertas até o dia 4 de julho, às 23h59. E você pode acessar o link no link do meu perfil. O link do meu perfil é o link lá em que você conhece todos esses benefícios do curso que eu estou convidando vocês para participar. E um bônus que está dentro desse curso de pães sem glúten para iniciantes é o bônus de um mini curso de fermentação natural.
A Má Sem Glúten está dizendo que fermentação vicia a gente, é verdade. Você começa com kefir, depois você passa pro levain, depois você já está querendo fazer kombucha, depois você está querendo fazer... Tem receita no canal da Flit, né, de kimchi, é isso? Como fala? É, do kimchi, que eu sou viciada nele, tipo, E depois que eu o que que comecei a ele fazer, não é? falta lá em casa. Hã? Ele é O uma, que que ele é? é um fermentado coreano, né? Que no blog, no canal da Flit eu ensino a fazer com a selga, mas você pode usar outros vegetais, que é uma selga apimentada, fermentada, e tipo, é uma delícia. E tipo assim, eu saio tacando ele em tudo. Eu adoro fazer sopa e depois que eu desliguei o fogo, eu pego um pouco de kimchi e jogo lá dentro, que dá uma apimentada nele, né? E ainda tem os micro-organismos. Então, tem alguns fermentados aí que eu incluí na minha alimentação, né? O kombucha mesmo eu bebo todo dia. O kimchi eu consumo com muita frequência. O kefir de leite também eu já cheguei a consumir todo dia. Agora eu dei uma parada porque kefir é que nem filho. Eu acho muito difícil de manter, né? Admiro muito quem consegue manter ele há anos. Mas dá para fazer muita coisa legal e incluir muita receita no nosso dia a dia. Não precisa ficar preso só a um tipo de fermentado, dá para variar bastante aí. Inclusive, lá no seu canal tem a receita do kimchi, né? Tem a receita do kimchi, tem receita de chucrute. Eu ensino a fazer mel também, fermentar com mel, sabe? Fica uma delícia, principalmente agora nessa época que todo mundo fica gripado. Eu mesma agora tô com alergia, então gosto de tomar limão com mel, sabe? Tipo, e fazendo ele fermentado fica melhor ainda, que ainda tem os micro-organismos da fermentação, né? Isso, então a fermentação tá aí, tá acessível para todo mundo pode fermentar, e a fermentação, ela também entra como um recurso aí até terapêutico, né, nesse momento aí de quarentena, você se programar, organizar sua rotina para você preparar o seu levain, para você alimentar ele, para você fazer um pão de fermentação natural. Eu estava com kefir e eu mantive o kefir só para fazer um mini curso de fermentação natural. Aí depois eu coloquei ele na geladeira que eu falei, não, gente, vou ficar só com levain. Também admiro muito quem consegue manter aí o kefir por anos, porque eu falhei nessa missão aí do kefir. Então, a gente fica aqui por aqui, né? A gente fica por aqui. Eu Uhum. agradeço muito a Marcela por ter aceitado esse convite para a gente falar um pouquinho, dividir as nossas experiências pessoais e também a Marcela, enquanto pós-doutora em biotecnologia, especialista aí em fermentados e fundadora da @Flit Natural, que é uma empresa de kombuchas orgânicos. Então, fica aqui o nosso convite para você, se não segue a Marcela, no @Flit Natural, siga. Aproveita, vai lá no canal dela, se inscreva também no youtube.com/Flit Natural, que tem muitas receitas fermentadas, tem o kimchi, tem levain com trigo, e se você também quiser levain Tem. sem trigo, a Marcela fez um levain sem glúten, né? Lá no Ah, meu tem o canal. queijinho vegano. Tem o queijo Tem o vegano queijinho fermentado também. Tem o queijinho vegano fermentado lá no canal da Flit. Tem também os pãezinhos de frigideira que a gente faz com descarte de levain. Então, se você está aí refrescando o seu levain, não sabe o que fazer com descarte, vai lá no canal da Flit Natural que a gente também tem receitas. Muito obrigada, Marcela, por dividir essa Sim, tarde obrigada, comigo. Mônica. Obrigada por todo mundo que acompanhou aí. A gente fala muito, às vezes eu falo muito rápido também. Espero que tenha ficado claro aí as informações e qualquer dúvida também podem ir no perfil da Flit perguntar, tá? Ou no canal do YouTube, que a Mônica já passou, né? @Flit Natural, que eu tiro todas as dúvidas lá. E também qualquer dúvida que você tiver sobre essa live, volta lá na foto que a gente fez o convite, deixa suas dúvidas, que eu e a Marcela estamos aqui para dividir com vocês os nossos poucos conhecimentos aí. Da Marcela são maiores, né? Porque ela estudou, ela fez pós-doutorado em biotecnologia, então a Marcela vai saber muito melhor. Então marca a gente nos comentários que vamos ficar felizes aí em ajudar vocês. Um grande beijo, obrigada, Marcela, Beijo, pessoal. e a gente vai se falando aí ao longo dos dias. Tchau! Beijo, tchau, tchau.